atraso. Nós tivemos um pequeno problema técnico aqui, tivemos que trocar a sala do Zoom, mas já vamos começar aqui a nossa live 11 do Panda Building, do projeto Panda Building. E na live de hoje nós vamos abordar como funciona o edifício sem toque e que desinfecta os moradores. 11 do Panda Building, do projeto Panda Building. Na live de hoje Hoje nós estamos aqui com o Felipe Guerra, arquiteto e urbanista da Jaime Lerner Arquitetos Associados, Guilherme Andrighetti, da Magic, empresa de tecnologia, e Rodrigo Paschini, da Elevadores Atlas Schindler, líder nacional no segmento. Bem-vindos, amigos. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Saulo. Boa tarde, Saulo. Nós vamos hoje, nessa live, nós vamos dividir aqui a nossa conversa em 4 blocos, tá? Primeiro vamos falar um panorama geral da situação de pandemia e dar um overview aí nos produtos de vocês. No segundo bloco, nós vamos falar um pouco de aglomeração e controle de acesso. No terceiro bloco, vamos falar de superfícies e toque, ou melhor, a ausência de toque. E no quarto bloco, nós vamos falar um pouco dos produtos, só sob uma ótica de saúde, tá? Para a gente poder abordar aí todas essas novidades que vocês estão trazendo aí e que várias delas já podem ser aplicadas, inclusive, nos edifícios existentes. Então, para começar aqui, eu queria começar, Felipe, com você com uma pergunta. Você que é arquiteto e urbanista, sócio do escritório de Jaime Lerner, né, que dispensa apresentações. Jaime Lerner, que foi o urbanista número 2 do mundo, segundo a revista Planetizen, e desenvolveu diversas soluções, né? Não só teve a oportunidade de fazer isso na teoria, como na prática também, enquanto prefeito de Curitiba, governador do Paraná, por mais de uma vez, né? E eu queria te perguntar, começando, assim, como é o dia a dia de um escritório assim que tem tantas soluções urbanas e que respira esse tipo de solução urbana e arquitetônica, né? E em tempos de pandemia, eu imagino que deve estar mais animador ainda trabalhar nesse tipo de ambiente, né? Conta um pouquinho para a gente, por favor. Primeiramente, boa tarde a todos. Que delícia esses sotaques do Brasil todo. Adoro participar de painéis que tem gente do Brasil todo. A gente escuta um pouco desse jeitinho brasileiro. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, Rodrigo. Eu acho que essa nossa conversa de hoje vai ser muito esclarecedora, porque somos de departamentos diferentes da ciência, né? Porém, nesse momento, com ideias complementares sobre como vai ser esse novo morar, o novo normal. Então, é um grande prazer poder falar sobre isso. E respondendo já a pergunta, a gente está vivendo no escritório um momento único, um momento histórico. Estamos vivendo os projetos do novo morar. Como o escritório de urbanismo e de arquitetura trabalha com projetos, trabalha com o futuro, já estamos trabalhando nesse exato momento com projetos que já entendem o que realmente a gente precisa fazer para essa casa do futuro atender a nova vida das pessoas. As pessoas agora têm demandas novas, seja vivendo em residências unifamiliares, seja vivendo em residências multifamiliares, seja em prédios de escritório. Essas novas demandas agora exigem uma série de tecnologias e estamos vivendo agora essa chance de poder já projetar isso. Então, respondendo, é um momento histórico para nós no escritório. Tem sido muito difícil, foi muito difícil, eu acho que no começo trabalhar, porque a equipe está toda atrapalhando no home office, a gente optou por isso no escritório. Raríssimas são as vezes que a gente se junta presencialmente, então a tecnologia tem ajudado bastante. No começo foi aquela coisa meio bagunçada, mas agora eu acho que a equipe entrou na linha e a gente está até entendendo que será que a gente precisa trabalhar no escritório todos os dias no futuro? Né? Essa vida pós-pandemia talvez mostre para a gente que não, que talvez a gente possa trabalhar um pouco em casa, um pouco no escritório e vamos ver como que essa coisa toda vai se desenvolver para frente. Maravilha, Felipe. Aproveitando, Felipe, a gente vinha conversando, né, um pouco antes aí de entrar no ar, e falando das grandes transformações da humanidade, né? Os grandes saltos que a humanidade deu em termos de avanço, que são provocadas aí por guerras, desastres naturais e pandemias. Você poderia fazer um paralelo para a gente de como pandemias ou epidemias anteriores impactaram essa nova forma de morar? Eu acho interessante a gente pontuar a questão histórica para entender como que a gente chegou na forma de morar e trabalhar hoje. Essa evolução da humanidade passa na história do seu desenvolvimento por pandemias, por guerra, pelo medo. E a gente está vivendo hoje um momento histórico, né? Certamente a vida pós-Covid vai ser uma vida diferente. E, por exemplo, um dado super curioso, foi no final do século XIX
que a ciência começou a entender como que as doenças passavam de pessoa para pessoa. Olha só que loucura. Até o final do século XIX, as doenças eram relacionadas com questões religiosas, com castigos. Então, até o final do século XIX, ninguém lavava a mão, não se limpava a casa, as cidades eram todas muito fechadas, existiam quartos sem janela, sem ventilação. Então, a gente veio modernizando o jeito de viver a partir do começo do século XX e estamos hoje com um novo jeito e, quem sabe, para frente com novas possibilidades e novas estratégias. Por exemplo, a casa, que até o ano passado era uma casa onde para muita gente era só dormitório, agora a casa é academia, a casa é o lugar da religião, a casa é o lugar do trabalho, a casa é o lugar do lazer, a casa é o lugar da festa. Ou seja, a nossa casa hoje, a nossa célula residencial, abraça uma série de atividades. Então, essa casa vai ter que ser repensada. Então, é isso. A gente realmente tem que colocar a questão histórica das pandemias do passado e que transformaram a história da humanidade e dar uma olhada hoje, na pandemia que a gente está vivendo agora, e realmente repensar como ela vai mudar o futuro. E entendo que a tecnologia talvez seja o nosso grande aliado para sair logo dessa pandemia e para que a gente no futuro saiba lidar ainda mais e ainda melhor com o que irá estar por vir. Maravilha, Felipe. Obrigado. Vamos falar muito de tecnologia hoje aqui. Rodrigo, lá na Atlas Schindler, né, que, como eu falei, é líder nacional no segmento de elevadores, sem ainda você aprofundar em todas elas, porque a gente vai ter chance para isso ao longo dos blocos, mas eu queria que você, por favor, enumerasse quais são as soluções e as adequações que vocês efetuaram aí nos produtos, o desenvolvimento de novos produtos que a empresa criou em função desse momento. Boa tarde, Saulo. Rodrigo. Bem-vindo. Primeiramente, boa tarde. Obrigado o convite aqui. É super legal estar podendo debater sobre esse assunto que eu adoro dentro da empresa. E o que a gente sentiu, primeiramente, a Atlas Schindler ela sempre privou pela segurança, não só dos seus funcionários, mas também pelo papel que ela tem na sociedade dos usuários dos seus equipamentos. Quando a gente fala dos equipamentos da Schindler, estamos falando de elevadores, escadas e esteiras, onde tem interação muito forte com o usuário. E eu digo que a gente acabou sendo um pouco privilegiado por ser uma empresa global, e a gente viu essa pandemia começar muito cedo. Então, ela começou muito antes para a gente. Então, o grupo já veio trazendo diversas soluções que, quando desencadeou muito pesado aqui no Brasil, a gente já tinha algumas soluções muito que prontas, né? Então, a gente dividiu essas soluções basicamente em 3 grandes grupos. O primeiro grupo foi um grupo que a gente chama de distanciamento social, que é o quê? Como que a gente faz que as pessoas não fiquem aglomeradas, como elas não usem os elevadores com aglomeração, as escadas rolantes. Então, são ações voltadas para distanciamento social. O segundo grupo de ações uma vez que o equipamento ele é essencial, e desde o início dessa pandemia, nossos serviços já foram considerados por todos os órgãos como um serviço essencial, uma vez que as pessoas têm que usá-los, como descontaminá-los da forma mais rápida possível. Então, o segundo grupo de produtos ou iniciativas foram voltadas para a descontaminação dos produtos. E o terceiro, finalmente, é uma coisa que já vinha há muito tempo sendo trabalhada nos nossos equipamentos, foram as ações que a gente chama de touchless, né? Quer dizer, sem toque. Hoje ninguém mais quer ficar tocando. A gente via na internet colocando chave com um isqueiro, com um botão, apertando. Então, foi um terceiro grupo de ações que nós desenvolvemos voltadas para que o usuário interagisse sem tocar no equipamento. Você está no mudo, Saulo. Obrigado, Rodrigo. Vamos falar muito aqui do touchless. Temos um bloco só para isso, tá? E aí, Guilherme, ninguém melhor do que vocês aí na MedKey, né, que já viviam nesse mundo touchless antes de pandemia e agora imagino que deu aí uma turbinada com tudo isso que a gente está vivendo, né? Como é que essa pandemia, como é que esse momento catalisou tanto o uso da tecnologia, como é que impactou a empresa de vocês, Guilherme? Dá uma introdução do que é a MedKey e, por favor, explica essa transformação que foi turbinada agora. Fala, Saulo. Boa tarde, Rodrigo, Felipe. Obrigado pelo convite. Muito bacana estar
estar conversando com vocês hoje. Então, é um pouco o que você falou, Saulo. A Magic, a gente já trabalha com soluções de controle de acesso em nuvem, touchless, mobile, né, com soluções desse tipo desde o início. Então, na verdade, a pandemia acelerou um pouco a adoção dessas tecnologias, né? Há 4 anos atrás, 5 anos atrás, quando a gente começou a falar em controle de acesso via mobile, falar de Bluetooth, NFC, QR Code, era ainda uma coisa muito incipiente, ainda tinha restrições aí de adoção, né? Até da popularização desses termos, né, de tecnologia para uma massa um pouco maior. E hoje, efetivamente, isso vem de uma forma mais acelerada, né? Então, tanto a tecnologia touchless, e aí entra mobile, entra facial, a gente vai poder falar um pouco mais para frente na live, quanto ferramentas para auxiliar na gestão da ocupação de espaços também, né? Para eu conseguir ver, por exemplo, em tempo real, saber quantas pessoas estão num prédio corporativo ou num escritório, ou como que eu antecipo isso, né? A gente quer evitar a aglomeração, a gente não quer, uma vez que a aglomeração exista, tentar resolver. O quanto antes a gente conseguir ter ferramentas, sejam softwares, hardwares, aplicativos, que permitam com que os gestores, administradores se antecipem a isso. Então, por exemplo, você reservando uma mesa ou uma sala antes de trabalhar no seu escritório, isso permite antecipar cada vez mais esse tipo de situações que a gente quer evitar, né? Excesso de toque, aglomerações e esse tipo de coisa. Então, resumindo, realmente foi um catalisador para a gente, e eu acredito que para vários outros segmentos de tecnologia, isso tem acelerado a adoção dessas tecnologias. Maravilha, obrigado, Guilherme. Felipe, vamos começar a falar agora do seu produto, né? O que é a Desencab e como surgiu a ideia? Então, a Desencab é uma empresa que nasce com a pandemia, nasce com a crise. Na verdade, eu trabalho também, além da arquitetura, com cenografia de eventos. E assim, o mercado de eventos é um mercado enorme, com grandes empresas que têm vários funcionários, várias frentes de trabalho, e é um mercado que parou totalmente. Essas empresas estavam paralisadas. Então, eu, em sociedade com uma empresa dessa de cenografia aqui de Curitiba, montamos, então, uma estratégia, um produto para que essa empresa voltasse a se movimentar e a gente criasse um produto que ajudasse realmente as pessoas e as empresas e as casas e as residências e o comércio. O que a gente desenvolveu? São cabines de desinfecção, onde a pessoa, durante um tempo, ela recebe uma aspersão, tá, de um produto químico específico, e esse produto químico gruda na roupa, gruda nas superfícies, e aonde esse produto ele chega, aonde ele encosta, ele elimina o vírus, germes, fungos, entre outras coisas. Então, essas cápsulas são cápsulas de tamanhos variados, dependendo do projeto, elas se encaixam exatamente. A gente acaba conseguindo fazer um projeto para cada questão. E, assim, também a questão da leitura da arquitetura e do urbanismo nesse quesito. Então, é uma empresa que nasce com a leitura da arquitetura. A gente vê outras empresas aí fazendo essas cabines também, principalmente empresas que têm o produto químico como parte da sua produção, mas a nossa empresa está pensando nessas cabines com o olhar do arquiteto, com o olhar do urbanista, e por isso que é um produto que tem feito tanto sucesso em relação à sua aplicabilidade. Muito bom, Felipe. Muito obrigado. Bom, com essa pergunta aqui a gente fecha o primeiro bloco, já demos um panorama geral, apresentamos as empresas e vamos partir agora para falar um pouco de aglomeração e controle de acesso, tá? E aí eu vou começar de novo com você, Rodrigo. Bom, o tamanho da cabine dos elevadores é proporcional à capacidade de número de pessoas, né? E aí alguns edifícios têm colocado móveis, um aparadorzinho, alguma coisa dentro da cabine, para que evite de muitas pessoas entrarem no elevador ao mesmo tempo. No passado, pela Suassuna, eu tentei comprar um elevador com a cabine bem maior. A ideia era fazer tipo uma sala vertical, né? Uma sala que você elevasse ali, pudesse botar um sofá e tal. E aí eu não pude instalar isso, porque os consultores na época da Atlas me falaram que não era permitido você comprar uma cabine maior do que a capacidade que você efetivamente queria usar. Então, para quem está assistindo, era basicamente o seguinte: se você tinha elevador para 10 pessoas
e você queria comprar uma cabine maior, como aquela cabine maior, de repente, poderia caber 20 pessoas e você só precisaria transportar 10, você não poderia fazer isso, a menos que tivesse um motor com a capacidade proporcional e etc. Não seria o caso de agora a gente tentar rever essa norma, conversar com os órgãos reguladores, para a gente tentar rever isso e a gente poder ter cabines mais espaçosas e poder projetar os edifícios daqui para frente com essas salas de elevação ao invés de elevadores? Como é que você vê isso? Saulo, você está correto e realmente a informação é essa mesmo. O grande problema, quando você tem cabinas muito grandes, é justamente o risco de todo o sistema que ele é projetado para a capacidade que cabe lá dentro. Então, a norma ela define que não só por número de passageiros, mas por peso também. Agora, você tem total razão, está todo mundo pensando nisso, né? A gente tem acompanhado essa crise desde o começo e o que a gente sentiu foi que os segmentos eles sentiram de formas diferentes a pandemia chegando. Então, sei lá, o shopping sentiu de um jeito, logo de imediato, o varejo sentiu logo de imediato, o supermercado foi um pouco diferente. E aí, a partir do momento que todo mundo decidiu colocar os funcionários em casa, os escritórios ficaram praticamente vazios, igual o Felipe falou, está tendo uma mudança muito na arquitetura dos edifícios, e os prédios residenciais passaram a ficar ocupados, né? Então, todo mundo vem questionando a gente sobre isso, e essa foi uma das primeiras soluções que nós pensamos, que foi como garantir que um equipamento, primeiro, não ultrapasse a carga dele, e segundo, que não exija uma aglomeração muito grande. Então, hoje, todos os sistemas dos elevadores, principalmente os mais modernos, já possuem sensores de carga que possibilitam que, durante essa fase, principalmente a retomada, né, porque os prédios vão voltar a funcionar. Não se sabe como e quando e a forma, mas que eles vão voltar a funcionar. Então, o que a gente tem feito muito em conjunto com os clientes, seja no segmento residencial ou comercial, é fazer a adequação desta capacidade para uma nova realidade do condomínio, então uma realidade um pouco de ocupação menor, e com soluções que vão desde software, alterar software dos elevadores, até soluções mais simples, como, por exemplo, adesivar os elevadores e mostrar a posição correta que as pessoas devem ficar, seguindo todas as orientações que são dos órgãos médicos estão sugerindo. Uhum. Maravilha. Porque como você falou, né, já vi aqui vários elevadores que quando você entra uma quantidade maior do que a capacidade, ele começa a apitar. Então, teoricamente, o receio da norma de não permitir cabines maiores estaria resolvido com isso, né? Na hora que você poderia caber 30 pessoas dentro do elevador, mas na hora que entrou o 11º, ele apitava, o elevador não saía do canto. Então, acho se que você regula, exatamente, se você regula o peso dele para essa capacidade, o grande problema é que se você for fazer um transporte de carga, essa carga vai ultrapassar também a carga nominal do elevador. Então Sim. Tem... Mas eu digo, ele não vai sair do canto, né? Ele vai, quando a hora que você ele vai ficar parado, ele vai ficar seguro. Ele vai ficar parado e vai sinalizar, né? Vai sinalizar. Então, isso talvez resolvesse. E a gente, por exemplo, com a sala vertical dessa, poderia até ter outras aplicações para elevadores, de repente um cômodo compartilhado. Já pensou? Mas, bom, é um caso aí para se pensar. Você chega em Las Vegas, em Dubai, você vê, tem sofá dentro dos elevadores mesmo, né? Enfim. Bom, Guilherme, falando ainda de aglomeração, tá? A MedKey, ela também, como você já falou na pergunta anterior, ela consegue controlar a aglomeração de pessoas nos ambientes, né? Como é que funciona? Dá um exemplo prático para a gente de uma aplicação dessa, tanto no empresarial quanto até no residencial também, por favor. Então, bem parecido com a lógica que vocês comentaram do elevador, né? Com o controle de acesso físico que a gente trabalha também, né, com a parte de catracas, torniquete, portas, enfim, cancelas, aí eu estou falando de todo um perímetro, né, no ambiente empresarial, por exemplo, num prédio ou num escritório, você consegue ter as informações em tempo real de quem está acessando esse local e quem está saindo, né? Os acessos são identificados, e aí com isso a gente consegue mostrar essa ocupação para o gestor. E aí eu posso, eventualmente, até bloquear, se for a política adotada, né, estabelecer um limite ou emitir um alarme, caso a ocupação esteja acima de 30%. Né? Agora a gente está falando muito sobre isso, de 30%, 50%, acho que cada
cada estado, cada órgão está delimitando uma ocupação máxima, mas é impensável a gente controlar isso na mão, no olho, né? Você está falando de locais com 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 pessoas. A gente precisa usar a tecnologia a nosso favor nesse momento, né? Então, a gente aliando a parte física, né, efetivamente das entradas e saídas com os softwares e algumas lógicas, a gente consegue gerar esses alertas, dar informação em tempo real. A gente fala muito de nuvem também, né? Esse momento acho muito importante a gente falar de ter acesso às informações em tempo real de uma forma distribuída também, né? Porque não dá mais para você ter que ir lá naquele computador e pegar um relatório em pendrive e ficar olhando em planilha. Então, já era isso. A gente precisa de coisas rápidas, práticas, em tempo real, né? Porque a ocupação, você precisa tomar decisão naquele momento, se ela ultrapassou ou não. Você não pode ficar esperando para daqui a uma semana falar que tinha mais gente do que deveria. Então... todo mundo se contaminou já nessa altura. A gente precisa resolver o problema antes que ele aconteça, na verdade, né? Então, além dessa parte de ocupação de tempo real, tem essa questão que eu falei de um exemplo prático também de você reservar o espaço em que você vai acessar, né? Com isso, você consegue controlar antes, né? Pega num escritório compartilhado, até um coworking, ou um edifício corporativo, você vai ter pessoas todos os dias lá. E aí, como que você vai controlar isso? Uma planilha de Excel? Não vai funcionar, entendeu? Sim. Então, a gente tem essas soluções agora e eu tenho certeza que vão surgir outras para ajudar os arquitetos e os gestores a ter esse local sem aglomerações e sem uma ocupação maior do que deveria. Perfeito. Obrigado, Guilherme. Felipe, tem uma perguntinha para você aqui, mas antes de fazer, eu vou só voltar a esse assunto de aglomeração com o Rodrigo, porque os elevadores também têm o gerenciamento de fluxo, né? Então, quais são os ajustes, Rodrigo, que vocês podem, já na chegada, na hora de distribuir os passageiros, o que é que esses sistemas de vocês podem fazer para evitar essa aglomeração, você direcionar as pessoas para os elevadores de uma forma que não gere essa aglomeração? Legal, Saulo. Eu vou pegar carona um pouquinho no que o Guilherme falou sobre a questão da gestão de ocupação, né, dos espaços, porque hoje essa talvez é uma das maiores preocupações dos edifícios, principalmente os edifícios comerciais, que tem grande fluxo de passageiros, em que não dá para esperar o que o Guilherme falou, 2 dias para falar se o prédio está ocupado ou se ele não está ocupado. E o elevador, ele falou um pouco da nuvem, né? Faz 25 anos já que a gente trata essa questão de gerenciamento de fluxo. Então, o que é gerenciamento de fluxo hoje para a gente? É garantir que antes mesmo do usuário entrar no elevador, o elevador já saiba para onde ele está indo, então qual andar ele está indo, quantas pessoas estão indo para aquele andar, e fazer um gerenciamento muito mais inteligente desse tráfego. Então, o elevador, antes mesmo de se falar muito de internet das coisas, a gente já trabalhava nisso, e hoje o elevador, como o Guilherme falou da catraca, ele falou do tourniquet, falou de várias coisas, e tem um elevador que está no meio dessa coisa também, né, do que a gente chama de internet das coisas. Então, o elevador, por incrível que pareça, ele está na nuvem, em que eu consigo fazer uma gestão muito rápida e imediata da quantidade de fluxo de passageiros e garantir o seguinte, que aquela cabina que tem hoje 16, pode ter 16 passageiros, nesse momento de pandemia, ela só vai com 4 passageiros, por exemplo. É óbvio que para isso precisa de uma gestão muito eficiente e inteligente, porque não adianta nada eu limitar a capacidade da cabina, mas deixar o hall cheio de gente, porque eu tenho o mesmo problema. Então, o que a gente tem feito com grandes clientes, principalmente, que têm esses sistemas já instalados, é pegar o plano de ocupação dos condomínios, faz uma análise teórica desse plano de ocupação, com softwares que a gente tem de simulação de tráfego, e fala para o cliente, baseado numa ocupação de 40% que você vai ter no edifício, o ideal é que seu elevador trabalhe com no mínimo 5 pessoas, ou 6 pessoas. Conforme vai crescer sua curva de ocupação, nós vamos mudando rapidamente essa configuração para que você garanta nas duas pontas, tanto dentro do equipamento, quanto no hall ou na catraca. Tá, deixa eu fazer uma pergunta aqui que me ocorreu agora, tá? Na hora que você chega no edifício comercial, você apresenta o seu documento para você dizer qual é o andar que você está indo. E a partir dali você ganha o cartão, que com esse cartão, ou um papelzinho daquele com QR Code e tal, que você vai clicar
vai fazer a leitura na catraca e você vai inserir o seu andar. Já não seria possível, imagino que você já tenha tecnologia para isso, talvez até isso que eu vou falar já exista, mas na hora que você faz o cadastro, a pessoa lhe dá o cartão já programado, o andar que você está indo. Por que eu estou pensando isso? Na hora que você encostar o cartão no leitor, você não precisa mais nem apertar em nada. Ele já vai lhe direcionar para o andar que está cadastrado naquele cartão, né? E já sim, existe isso? Isso é possível, já existe hoje, de uma forma que eu diria que do jeito que você falou é até simples, quer dizer, é o mesmo cartão de aproximação, mas a gente já está testando tecnologias como, por exemplo, leitura de placa dos carros. Então, eu não preciso nem passar pela catraca. Então, da hora que ele entra com o carro, ele já reconhece quem é aquele usuário, sabe que ele chegou, sabe que a garagem dele vai ficar em tal local e que ele leva, sei lá, 40 segundos daquele ponto até o elevador. Então, a partir dali, ele já dispara o elevador para aquele usuário, sabendo que ele vai para tal andar. Então, isso não é futuro, hoje já é possível. Talvez o Guilherme, talvez até possa complementar alguma coisa com isso. Mas para a gente isso é o dia a dia hoje já. Eu queria complementar da parte de trás. Você começou falando do cartão e da pessoa dando o documento. Essa parte não precisa existir também. Essa parte eu já posso, e a gente já faz isso há um bom tempo, do próprio morador ou o próprio inquilino envia um convite para a pessoa que vai para a reunião, para o prestador de serviço. Essa pessoa faz um autocadastro e já chega e já pode ter um acesso direto via smartphone ou via facial e já ir para o andar. Então, você tira a parte ali de aglomeração de recepção e fila, que é algo que, na minha visão, não faz mais sentido, né? Olha como a gente faz a parte de aviação hoje, né? Você consegue fazer em aeroportos um fluxo praticamente com mínimo de contato humano ali, né? Só em alguns pontos muito específicos. Então, essa mesmo raciocínio a gente pode aplicar para condomínios empresariais, residenciais e hotelaria também. Então, na verdade, essa já é uma realidade, igual o Rodrigo falou, mas que agora vai ser mais acelerada, né? Então, a gente também está vendo mercados autônomos, eu também acho que isso vai crescer bastante. Então, todas essas tecnologias e modos de você ter algo mais self-service, né? Nesse sentido de menos contato físico e também contato com os objetos, é a realidade que a gente está vivendo mesmo. Maravilha. Bom, Felipe, a perguntinha que tinha para você aqui, eu já vou encaixar com uma outra aqui que eu estava para fazer, é o seguinte, era você explicar aí de uma forma mais ampla como é que funciona, quais são as aplicações, né, da Desencap, está todo mundo querendo saber como funciona, e até fazer dizer aqui para as pessoas que estão nos assistindo que a gente vai postar no Instagram do Pandebuilding depois algumas imagens dessas soluções que nós estamos falando aqui, das 3 empresas, tá? Porque aí depois a pessoa pode entender como é na prática, né? Ilustrar aquela solução para não ficar só imaginando. Além de, claro, poder acessar os sites das empresas de vocês. Bom, mas nós vamos postar lá no Instagram para deixar registrado, tá? Mas, Felipe, seguinte, era como é que funciona, né? Quais são as aplicações da Desencap? E aí tem uma pergunta aqui da minha amiga Maria Ângela sobre se podem ser utilizados também por crianças ou só adultos. Certo. Então, resumindo um pouco a explicação, é um portal e você passa nesse portal através de um sensor, ele inicia um processo de criação de uma nuvem, você entra nessa nuvem, essa nuvem que no nosso caso, o nosso equipamento faz do ombro para baixo, para ele não afetar as áreas dos olhos, da boca, para que você não respire esse material, e através de sensores a gente também consegue ter a noção da altura da pessoa. Então, se é criança, a gente tem os bicos injetores funcionando da metade para baixo, da metade para cima, enfim, a tecnologia, a gente está aprimorando também a questão da tecnologia para que essa aspersão não aconteça na parte da face, olhos e boca e nariz. E aonde ele pode ser usado? Absolutamente em qualquer lugar. Aonde tenha tráfego de pessoas, a gente pode trabalhar. Na entrada de edifícios residenciais, comerciais, supermercados, hospitais. A gente já recebeu encomenda de pessoas que tem em casa, a gente já tem, então, uso residencial. Enfim, todo tipo que você possa imaginar onde tem a circulação de pessoas, ela pode ser aplicada. O que está em questão agora, e que a gente vai talvez responder um pouco mais na frente aqui no programa, é em relação a esse produto. Que produto químico é esse que a gente está usando?
A gente está vivendo um momento onde a Anvisa não está liberando a utilização desses produtos químicos nas cabines. Então, a gente tem hoje a cabine certificada, eu sei que é para feito, mas enfim, então, o produto serve para isso, ele serve para ser instalado aonde você queira e também na questão futura de eventos. A gente tem já previsto uma série de equipamentos que podem ser utilizados para locação, onde você tem um evento para 10 mil, 20 mil, 30 mil pessoas, todo mundo pode ser que tenha que passar por dentro de uma cabine dessa, e essa cabine vai fazer com que você esteja com toda a sua superfície, calçado, roupas, calças, blusas, desinfectado do vírus, não só o Covid, mas de toda uma linhagem de vírus, germes, bactérias e fungos. Maravilha, obrigado, Felipe. Isso já respondeu a pergunta aqui do Adalberto Arari, porque ele estava perguntando se poderia se instalar na hotelaria. Claro que sim, né? Na hotelaria ou qualquer outro estabelecimento, shopping, aeroporto, tudo mais. Muito bom, obrigado, amigo. Guilherme, voltando aí às clausuras, tá? A gente tem falado muito aí nas lives anteriores, inclusive isso começou desde a live 2, que foi aqui com o nosso amigo Charles Wasserman, que tem aqui uma pergunta dele aqui mais para frente que eu vou fazer para você, Rodrigo. A gente falou da necessidade de haver uma área de transição para que as pessoas, quando chegarem da rua, elas passem por uma área de transição, e se falou muito nessas clausuras que já existem hoje para a segurança, para elas virarem cabines de higienização. É claro que isso é sempre bom a gente reforçar. O papel do Pandem Building é a gente dar visibilidade às tecnologias existentes e criar e inspirar o desenvolvimento de novas soluções. E isso, assim, a gente não tem nenhum limite, nenhuma censura, nenhuma restrição. Vamos colocar aqui tudo que for possível, tá? E é claro que nem todas essas tecnologias, principalmente se falando em tecnologia, né, vai caber no bolso de todos os empreendimentos. Então, aquele que puder, usa tudo, aquele que não puder, usa uma parte, ou mínimo, a gente chegou no extremo, numa cabine dessa, dizer, olha, vai desde o reconhecimento facial até uma pia com sabonete para lavar as mãos. O importante é ter o cuidado, independente do padrão do empreendimento, né? Então, eu queria que você falasse um pouco de como esses portais, né, de transição que a gente está comentando aqui, como é que os produtos de vocês podem ajudar nesse processo de higienização? Como é que funciona? Quais são as tecnologias, sabe? Dentro desse prisma que eu falei aqui, as soluções desde a mais simples até a mais sofisticada. E se você até puder sugerir, assim, ordem de grandeza de custo, eu sei que custo sempre depende de orçamento, de quantidade e tudo mais, mas se puder dar uma situada, eu acho que vale a pena também. Legal. Acho interessante falar. Bom, acho que as tecnologias sem toque de acesso são o básico, né? E aí a gente tem desde do mobile, que é algo mais simples, mais fácil, mais aplicável, já tem uma escala muito grande, e o facial entrando bem forte, né? O reconhecimento facial como solução sem toque crescendo bastante. E aí, aliado a isso, uma tecnologia que a gente tem colocado também é a aferição de temperatura automática, né? Junto com terminais de reconhecimento facial ou com câmeras termográficas especialmente para isso, né? E aí, da mesma linha que você falou, tem desde soluções mais simples, né? E aí tem a solução que acho que foi a mais adotada pela facilidade, que é você colocar um termômetro na testa, né, com uma pessoa operando, mas isso tem uma série de limitações e riscos também, né? E até os equipamentos, câmeras com uma aferição super refinada, né, que vai te dar uma precisão de 0,1 grau e consegue fazer leituras de dezenas de pessoas em ambientes maiores, com um software de inteligência artificial embarcado. Então, eu acho que nessa área que você falou, nessa clausura, a gente tem, do nosso lado aqui na Magic, a gente tem trabalhado muito com as tecnologias sem toque e com as medições de temperatura de forma automática, para evitar que a pessoa passe, né, e esteja acima lá de uma temperatura recomendada pelos órgãos de saúde. Então... Ou seja, chegou lá com febre, travou, não entra. Não entra, e aí, óbvio, tem que tomar medidas para isso, mas essa é uma medida, é o que a gente consegue fazer hoje, né? Ainda tem muita coisa a ser descoberta do vírus, mas a febre, a aferição de temperatura é algo que a gente até viu exemplos internacionais, é o que se tem feito, né? Então, esse tipo de solução já é aplicável aqui, e aí você falou um pouco de custo.
a gente está falando de soluções mais simples para uma porta, em torno de... A gente trabalha muito com SaaS, né, com modelo de recorrência. Eu tenho ouvido muito de clientes nossos isso também, que agora é mais simples e até mais fácil para as empresas conseguirem pegar como despesa e realocar alguma coisa como despesa do que imobilizar, fazer um investimento em CAPEX que não estava previsto para comprar esses equipamentos, né? Então, a gente tem tentado ajudar os nossos clientes com soluções de locação e SaaS, e aí varia de, por exemplo, R$500, uma solução mais simples, até 10, 20 mil reais, uma solução mais completa para um volume maior de usuários. Ou seja, cabe no bolso aí de vários empreendimentos. Cabe no bolso, e eu acho que cada empreendimento vai ter uma solução ideal para a sua realidade, né? Não vai ser a mesma solução para todo mundo, com certeza. Perfeito, obrigado, amigo. Bom, com isso a gente fecha aqui o segundo bloco, e no terceiro bloco nós vamos falar de superfícies e o toque, ou mais precisamente a ausência do toque. E aí, Rodrigo, vou começar aqui com você, tá? Bom, escada rolante é um ponto de contaminação danado, né? Porque todo mundo põe a mão ali, e eu vi que vocês já têm algum produto que está, nesse sentido, pensando em como evitar ou reduzir a contaminação nesse produto. Aí eu queria te explicar, pedir para você explicar como é que funciona isso, e se é possível, que é muito importante também, a gente sempre está fazendo esse paralelo com o existente, se é possível instalar hoje nas escadas rolantes já existentes. Saulo, assim, tem coisas que a gente não consegue tirar o contato, né? A escada rolante é uma delas. Então, o recomendado na escada rolante é que tenha o toque, porque é aquilo que garante que o usuário vai estar seguro no caso de uma falha, alguma coisa na cabine. Então, ele precisa, de alguma forma, estar segurando mesmo no corrimão da escada. E a tecnologia que a gente tem usado para a escada rolante é uma tecnologia que já é relativamente antiga, né? Que é o UV, né? UVC. Então, a China já vem usando isso há muito tempo. Em alguns laboratórios tem centenas de estudos já que comprovam a eficácia do UV. Mas a grande questão nossa é como fazer isso de uma forma muito segura, né? E relativamente fácil de ser implementada num prédio, num condomínio, num shopping, seja qual for a aplicação dele. Então, a China, isso ficou muito forte há 3, 4 meses atrás, quando a China começou a divulgar que eles estavam limpando o trem, né, os carros do trem com UV, e inclusive o Banco Central começou a usar para limpeza de dinheiro. Então, ela é muito comprovada. Então, o que nós fizemos foi fazer uma adaptação de lâmpadas UV dentro das escadas rolantes, de forma que ela fosse eficaz na limpeza da superfície. Então, a gente garante que essa superfície fique limpa e descontaminada, mas, ao mesmo tempo, fosse inofensiva ao usuário. Então, ela fica instalada embaixo da escada rolante, numa superfície fechada, e num ângulo de atuação onde esse UV ele pega 100% no corrimão. Então, ele garante a limpeza, a desinfecção do corrimão, e o usuário ele não toca e nem é exposto a isso. E você perguntou, é possível instalar? Pô, mas e agora? Eu vou ter que trocar a minha escada rolante? Não, de forma alguma. Isso é possível para escadas novas, mas também 100% aplicável para qualquer tipo de escada ou esteira rolante. A gente fala muito de escada e acaba esquecendo da esteira, né? Mas tem supermercados também que tem as esteiras rolantes. Então, ela é aplicável tanto para a escada rolante quanto para a esteira rolante, e 100% segura para o usuário, que é a nossa grande preocupação. Maravilha, muito bom, Rodrigo. Guilherme, é o fim da maçaneta? Essa gama de produtos que você colocou aí, que a gente pode aplicar nas clausuras, significa que a gente pode extinguir as maçanetas ou ainda não? Ainda é cedo? Olha, em grande parte é possível já, Saulo. Assim, tecnologia para isso, motores, mecanismos automáticos para abertura de porta já existem, já são realidade em muitos mercados, né? Então, a gente consegue fazer isso em ambiente corporativo, principalmente, com uma facilidade bem tranquila. Para a parte residencial, a gente também tem produtos sem contato com mobile, mas muitas vezes ainda vai existir aquela maçaneta no último acesso, né? Então, talvez a gente consiga eliminar em grande parte na jornada, né,
do dia de uma pessoa, no trabalho, enfim, no acesso ao restaurante, ao shopping, esse tipo de coisa, a gente já consegue eliminar. Mas, eventualmente, na residência, já existem alguns mecanismos automáticos, é possível fazer isso, né? Principalmente a gente elimina a parte, por exemplo, hoje a gente não trabalha, nunca trabalhou com digital fingerprint, né? Com dedo ali. Sim. E a gente tem, por motivos de usabilidade, muitas vezes não ser tão boa, por a pessoa não conseguir ler, pessoas de idade, pessoas que trabalham com alguns equipamentos, acabam não lendo direito. E a gente vem substituindo por essas tecnologias sem contato. Então, esse eu acho que é um caminho um pouco sem volta, assim. Já vinha numa crescente, né? Eu estive na China no final do ano passado, é impressionante o volume de reconhecimento facial, de tecnologias desse tipo que você vê, até para abrir uma geladeira, para você comprar uma vending machine com reconhecimento facial, né? Então, acho que com o barateamento dessas soluções e aumento da qualidade, a gente vai ver uma explosão, já está vendo uma explosão disso, acho que aqui no Brasil também. Perfeito. Obrigado, Guilherme. Rodrigo, vou voltar para você de novo, tá? Bom, as botoeiras, já que a gente está falando aqui de contaminação, tá? Eu vi que vocês estão desenvolvendo aí um produto totalmente sem toque. Claro, tem um paliativo que é o plástico, mas aquilo ali é só para facilitar a limpeza e assim é um paliativo mesmo para uma situação emergencial como essa que nós estamos vivendo. Mas quer dizer que você agora já vai poder chegar no elevador e não tocar mais em nada. Esse aqui é o grande sonho de consumo aí dos usuários, né? Você já tem esse produto. É isso aí. Hoje ele já está disponível e o Guilherme falou, né? A tecnologia veio para ficar, não tem jeito. Se há 10, 15 anos atrás a gente falava muito de tecnologia de apertar o botão, reconhecimento biométrico, essas coisas que exigiam um toque, isso, pelo menos o que eu tenho vivido, eu tenho participado muito de fóruns nesse sentido, é que eles vão migrar para tudo para tecnologia touchless. Né? O mercado ele não aceita hoje mais isso. A pandemia ela só reforçou o que a gente estava já pensando lá atrás e trabalhando de produtos. O que mudou foi o volume de solicitações e a quantidade de ideias novas que estão surgindo para essas aplicações. Então, se o elevador, como eu disse no início, ele faz parte ele é uma coisa dentro da internet das coisas, né, o que a gente fala na nuvem, ele também vai ter que se adaptar para essas soluções. Então, existem soluções que vão de prédios residenciais, como instalar junto da botoeira sensores de aproximação, então o usuário ele chega perto da botoeira, ele não precisa mais apertar o botão hoje, então ele simplesmente chega perto com a mão e o elevador já faz o reconhecimento da chamada, até a integração com o celular, por exemplo, como o Guilherme falou. Hoje o volume de aplicações mobile ela cresceu muito e a tecnologia cada vez mais ela começa a ficar disponível e não só para grandes condomínios, como a gente tinha no passado, que tinham acesso a esse tipo de tecnologia. É óbvio que grandes condomínios, se você pega esses AAA que tem grandes empresas, a tendência é que cada vez mais eles se reinventem, mas era muito focado neles até o passado. Hoje não. Hoje o condomínio residencial de 5 andares, 6 andares, ele pode ter acesso a essa tecnologia de uma forma relativamente barata, né? Porque isso massificou, então não é só mais o elevador que eu uso esse sensor, eu uso para diversas coisas, e permite fazer uma gestão boa da movimentação do usuário dentro do condomínio. Então, ele já não aperta mais o botão, elimina risco, elimina aquela quantidade de pessoas tendo que limpar andar por andar a cada 2 horas. Então, são essas soluções que nós estamos pensando para o mercado nesse momento. Perfeito, obrigado, Rodrigo. E ele funciona, desculpa, Saulo, para qualquer tipo de elevador também, né? Então, desde o elevador novo até o elevador... Era o que eu ia perguntar. Se você hoje, nos elevadores já existentes, se pode instalar só essa tecnologia da botoeira? É possível. Quando a gente faz essas... A minha área aqui dentro da Schindler é o que a gente chama de modernização. Modernização, então, exato. O meu cliente, normalmente, ele tem... Quando eu digo meu cliente, o meu condomínio, né, ele tem mais de 25 anos, mais de 20 anos. Então, sempre quando a gente pensa numa solução, é óbvio que ela é derivada por uma solução nova, por um elevador novo, mas sempre tem que estar aplicada a uma tecnologia mais antiga. Fantástico, é muito importante ficar esse registro aqui, porque muita gente está assistindo agora e vai assistir depois
A gente tem aí um indicador que até a primeira semana a gente duplica a quantidade 2 vezes da quantidade de pessoas que assistem, né? E aí isso é importante porque essa informação, qualquer síndico de qualquer prédio pode tomar essa medida já, essa providência já, né? Bom, maravilha. Bom, com isso aqui a gente vai encerrando o terceiro bloco e vamos partir para o quarto e último bloco, que diz respeito a essa relação da saúde, tá, Felipe? Aí eu vou começar com você, que eu lhe interrompi ali naquela hora, amigo, me desculpe, mas para você não dar o spoiler aqui em relação a Desencab, né? Que você já estava falando de uma preocupação que é super pertinente, que é a questão da regulamentação, né? Se as pessoas já podem utilizar, se tem alguma contraindicação, algum efeito colateral, e se tem até algum cheiro, né? Algum risco de manchar a roupa, já que você fica ali naquela nuvenzinha de aspersão que você comentou, ou danificar eletrônico, tem gente que fica na dúvida, poxa, isso pode fazer mal para o meu celular, por exemplo. E aí, você pode, assim, agora com um pouco mais de detalhe, explicar essa parte de regulamentação, como é que está, mas fora do Brasil já existem outras câmaras que já funcionam. Então, não é que é só uma questão de tempo, não é que vai ou não aprovar, é só a forma de aprovar e qual líquido vai usar, né? As cabines em si, elas não têm problema nenhum em relação à aprovação, tá? As cabines estão ok. O problema é o produto químico utilizado dentro. Além da Desencab, outras empresas também colocaram seus produtos no mercado com essa mesma ideia de criar portais de desinfecção. Em geral, as empresas que fazem o produto químico. Então, elas criaram seus portaizinhos e estavam utilizando os seus produtos químicos dentro deles. O problema é que esses produtos, todos eles não foram pensados para aspersão em nuvem. Quer dizer, antes da pandemia não existia essa demanda. É uma demanda nova. Então, os produtos, apesar de serem atóxicos, inodoros, não mancharem, não existe certificação que eles realmente funcionem nesse sistema de aspersão com diluição em água. A Desencab estava, porque a gente parou agora nesse momento até que essa questão da certificação e da liberação da Anvisa aconteça, a gente usa o quaternário de amônio, que é um produto que é utilizado para desinfecção de centros cirúrgicos, inclusive de respiradores. Os respiradores que são usados hoje nos centros, nessas redes de controle do Covid, é esse produto, ou seja, ele não é também tóxico para inalação, porém não existe certificação e nem garantia que esse produto realmente funcione. Então, ao mesmo tempo que isso começou a acontecer, a gente já começou a procurar outras alternativas para que a gente resolva essa questão mais rápido. Então, o que a gente vê hoje que o futuro próximo, bem próximo, é a questão do ozônio, da água com ozônio. Então, você consegue trabalhar com a mistura de água e ozônio e faz essa desinfecção a partir de um produto que realmente não tem questão nenhuma em relação a ser tóxica, porque o ozônio não é tóxico. Então, o futuro é a água com ozônio. As cabines vão continuar do mesmo jeito, com o mesmo sistema, com a mesma tecnologia, com aspersão, só que a gente vai substituir a química dos produtos químicos pela água com ozônio. A questão da tecnologia é bem mais complexa. Você colocar o ozônio na água é muito mais complexo do que você simplesmente colocar um reservatório com produto químico. Então, a gente está correndo no tempo para resolver essa questão e a gente já vê essas cabines com ozônio fora do país. A gente já vê em Dubai, a gente já vê na China, a gente já vê em alguns países da Europa isso acontecendo e o mercado brasileiro, a indústria brasileira está correndo atrás para que a gente tenha isso no mercado o mais rápido possível, mas eu tenho certeza que no máximo em 30 dias talvez a gente já esteja com essa tecnologia acontecendo no Brasil, até mesmo para que a gente nem precise da certificação dos produtos químicos para que isso funcione. A água com ozônio vai resolver, porque a gente já tem os atestados que isso realmente funciona e é o jeito menos tóxico para o ser humano. Sem falar na questão da luz UV, que daí é uma outra questão, que daí não é a desinfecção de pessoas, né, e sim a desinfecção de coisas, que daí já é a próxima pergunta, mas a gente também já está com produtos relacionados a isso para o mercado brasileiro. Maravilha. Obrigado, Felipe. Felipe, você respondeu aí uma parte da pergunta aqui do Charles Wasserman em relação ao ozônio, e a outra parte, Rodrigo, vai para você, tá? Que é um problema crítico hoje, que está muito em questão aqui, a gente tratou nas lives anteriores de saúde, a questão da renovação do ar, né? Que os sistemas de ar-condicionado, em geral, que a gente utiliza, não tem renovação de ar. Existe nos hospitais com pressão positiva, mas é uma coisa muito sofisticada, pontual, né? E cara.
E aí, no elevador, você queira ou não queira, está ali numa cabine, né? E todo mundo está ali fechado com aquele ar. E aí eu queria te perguntar se vocês têm pensado em alguma solução para renovar o ar, de repente até já existe isso, como é feita essa renovação e se, novamente, aqueles elevadores dos condomínios já existentes, se é possível instalar um equipamento para que possa ser renovado o ar. Sim, Saulo, o que o Felipe falou, né, a questão do cuidado que nós temos que ter, principalmente o que se trata de descontaminação de ambiente e descontaminação de pessoas, né? Quando a gente fala do ambiente do elevador, em que é um ambiente que eu tenho que tentar descontaminar ao máximo o ambiente, mas sem causar qualquer risco à pessoa, ao usuário, eu tenho que garantir que tudo que eu estou fazendo ali dentro, ele não vai causar qualquer risco ao usuário. Então, no passado, e a gente está aprendendo muito com a questão da pandemia, porque se a gente voltar 3, 4 meses atrás, qual era a recomendação da OMS? Que usasse máscara só quem tivesse contaminado. E depois que começaram essa questão dos casos assintomáticos, a questão de circulação do ar e a recirculação do ar, quer dizer, tentar tirar ao máximo esses micro-organismos que ficam em suspensão no ar, ela se tornou vital para que essa transmissão não fosse feita. Óbvio, hoje todo mundo está usando máscara, é muito raro você sair na rua e ver as pessoas sem as máscaras, mas o que a gente tem que garantir dentro do elevador é a maior circulação possível do ar. E sim, nós temos um sistema de renovação de ar. Esses dias eu estava com uma pessoa, ela falou, eu tenho medo de andar no elevador, então eu vou de escada. Tá, mas o que garante para você que a escada está descontaminada? Inclusive é um baita ambiente fechado também, né? Acho que até as pessoas vão lá espirrar na escada para não espirrar no hall. Então deve ser um super ambiente contaminado também. Então o que a gente faz é instalar um dispositivo de alta vazão no elevador, para que essa troca de ar ela seja muito mais rápida. Então a gente garante que esse ar ele seja, vamos chamar, novo dentro da cabina, numa circulação muito rápida. Então, e é possível também instalar tanto em elevadores novos quanto elevadores antigos. Maravilha. Obrigado, Rodrigo. Guilherme, em relação à assistência técnica, não é uma preocupação desses produtos, de você adquirir esses produtos de tecnologia, se quebrar, a quem vai recorrer, né? Como é que é a reposição disso, se tem aí assistência no Brasil, se cobre todas as regiões do Brasil. Conta pra gente, por favor, como é que vocês estão estruturados. Hoje a gente já atua, se não me engano, em 12 estados do Brasil, com as soluções da Magic Key, né, de controle de acesso. Então, a gente já tem, aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, a gente já tem operações próprias, né, que a gente mesmo atua, e em todos os estados do Brasil a gente tem parceiros que atuam na Magic, com os produtos da Magic Key e com essas soluções que eu comentei, né, de temperatura, touchless. Então, em relação à assistência técnica, é tranquilo, a gente consegue atender. A gente tem clientes, sim, aqui de São Paulo, né? Tem clientes de Manaus, clientes de Florianópolis, Curitiba, Recife. Então, por a gente ter a solução em nuvem e trabalhar muito com o conceito aí que o Rodrigo falou de internet das coisas, né? Isso ajuda muito em você ter um diagnóstico do que está acontecendo, de você conseguir preventivamente se antecipar com problemas. O próprio administrador consegue ter algum alerta se alguma coisa está fora do padrão. Então, com essa mentalidade nuvem, isso auxilia muito a gente atender qualquer lugar do Brasil, né? Se a gente tivesse soluções mais tradicionais locais, em que eu preciso de um servidor local, um software, coisas do tipo, seria praticamente inviável ter essa escala em nível nacional. Perfeito, amigo. Só uma pergunta que faltou aqui eu fazer da outra vez. O QR Code, para você liberar a porta com o QR Code no seu telefone, especificamente esse produto, quanto é que ele custa? Ele tem uma mensagem na porta do apartamento, tá? Pode ser o menos sofisticado possível, não é para a área comum do prédio. Você vai ter, bom, aí no modelo quando a gente fala de cliente final, a gente fala mais de aquisição, né? Não fala tanto numa assinatura. Vai ser mais ou menos uns R$ 1.500. Não é um produto caro. Não, e você vê que é compatível hoje, assim, muita gente quando está fazendo empreendimento que vai ser alugado para Airbnb, coisa desse tipo, coloca a fechadura eletrônica que não tem um custo muito diferente. E aí você, imagina, esteja falando de um produto, né? Você pegar 100 unidades, 100 portas,
você já Exato. começa a ter um poder de barganha nesse preço, né? E além disso, justamente dando esse exemplo que você falou de Airbnb ou para curta temporada, se você colocar fechaduras que não conversam com nada, que elas estão offline, isso não te resolve um problema na escala, né? Você não consegue ter uma gestão efetiva. Então a gente tem toda uma integração desses dispositivos aí, da fechadura em si, com sistemas, por exemplo, de reserva, com o próprio Airbnb, em que o hóspede também não precisa pegar a chave fisicamente, né? Ele já recebe automaticamente o QR Code ou um código e acessa diretamente. Então, a mesma filosofia que eu falei em edifícios corporativos, que eu e o Rodrigo estamos falando do elevador, da catraca, de tudo, isso se aplica a residencial, se aplica a Airbnb, se aplica a hotelaria. Então, é uma economia realmente sem contato, de certa forma, né? Touchless, ou sem fricção, né? Então, Perfeito. Muito bom. Obrigado. Obrigado, Guilherme. Felipe, vamos para a última pergunta da nossa live aqui. Já completamos 1 hora. E a pergunta é o seguinte, sobre áreas de higienização, tá? Está sendo muito falado, em todas as lives está apontando para a mesma coisa, de áreas de higienização, que são essas zonas de transição também na entrada dos apartamentos. Não só para você deixar lá o sapato, que é coisa que já acontece na Ásia, no Japão principalmente, mas também um lugar que você possa ali fazer uma asepsia antes de você chegar efetivamente na sua casa. E aí, você vinha comentando que a Desencap ela pode assumir vários formatos, né? E a gente vai postar no Instagram do Pandebuilding, da Molecular, quais são esses formatos, né? Que você tem desde um túnel, vocês aí em Curitiba, o Jaime Lerner, o escritório de vocês, desenvolveu aquelas paradas de ônibus que são como se fossem uns tubos, né? Uns túneis. E aí você já tem uma feita para a parada de ônibus ali. E a pergunta é se você pode, e agora que você falou do ozônio também, se você pode fazer tipo uns mini armáriozinhos para colocar na entrada dessa área de higienização e você poder colocar, de repente, os sapatos, colocar alguma coisa na área de serviço para deixar as compras, ou de repente até embaixo do prédio, antes de subir com as compras higienizadas. Conta para a gente quais são as várias aplicações que vocês podem assumir aí e também, se puder, dar uma ideiazinha de custo para a gente, por favor. Sim, é impressionante como a gente passou a se preocupar com essa questão do, por exemplo, não entrar com os sapatos sujos em casa, essa questão da esterilização, da criação de um espaço de transição do mundo externo para o mundo privado, para o mundo íntimo. E esses lugares, tem muitas pessoas que têm a opção de ter esse lugar como um hall, e tem, por exemplo, apartamentos que não têm, onde os corredores dos prédios estão virando uma grande loucura, com as pessoas amontoando tênis, enfim. E o que a gente está pensando é exatamente também em produtos para isso, porque apesar do Desencap utilizando produtos químicos ter um uso específico, ponto de ônibus, entrada de casas, entrada de shows, enfim, uma gama variada, a gente também está pensando numa linha de produtos com luz UV, com lâmpada UVC, que é para você desinfectar coisas. A UVC é tóxica, ela queima a pele, né? É uma radiação tóxica ao ser humano, por isso ela tem que estar fechada. Então, a gente está criando, por exemplo, sapateiras, armários, espaços onde você consegue trabalhar com 360 graus de radiação de UV para você esterilizar em 1 a 5 minutos qualquer tipo de produto. Isso é também muito importante, porque tem gente que tem muita gente que está e deve estar fazendo, lavando, por exemplo, compras no supermercado, lavando caixa de leite, saco de salgadinho, enfim, banana, lavando tudo, né? Então, se você tivesse hoje um equipamento que resolvesse esse problema, em 1 minuto você conseguisse esterilizar a partir da luz qualquer tipo de vírus, germes, fungos, seria o ideal. Então, a gente está indo para esse lado também. E a gente já está lançando no mercado daqui a um mês uma série de equipamentos que vão poder, a partir da luz UV, desinfectar qualquer tipo de coisa. Então, eu acho que o futuro é esse. Ozônio e UVC. Os produtos químicos que a gente estava utilizando antes, eu imagino que a gente deixe de utilizar porque eles podem, sim, causar algum tipo de irritação, algum tipo de alergia. E o custo vai variar realmente em relação ao que você precisa. As cabines partem de 4.500 as meia cabines, que são cabines que desinfetam da cintura para baixo, a 8.500 as completas, isso com acabamento em lona. A gente fez uma roupa que veste essa cabine, que essa lona tem a marca, as instruções do
do cliente. Então, se é um supermercado, a gente consegue aplicar a marca do supermercado junto com as instruções de uso. Há acabamentos mais sofisticados, como vidro e inox, para shoppings de luxo, por exemplo, ou para uso residencial, onde o acabamento tem que ser melhor. Então, a gente está variando aí de R$ 4.500 a R$ 20.000 cada cabine dessa. Eu imagino, Felipe, que, por exemplo, um condomínio que quiser aplicar isso, e aí comprar, sei lá, 50 sapateiras, que são menores do que a meia cabine, inclusive. De repente, isso na escala, vocês conseguem fazer uma condição melhor, né? Com certeza, com certeza. E assim a gente consegue criar o móvel específico para cada necessidade. O que a gente tem que garantir é que essa luz, que a fonte de luz consiga atingir 360 graus do produto. Tem muito produto aí sendo feito no Brasil que coloca uma lâmpada só dentro de uma caixa e diz que ele está sendo desinfectado. Mentira, porque a parte de baixo que está encostado na parte da base da superfície que não recebe a iluminação, não recebe a luz UV, está infectada. Então, a garantia, a parte importante é que 360 graus desse produto seja desinfectado. Ou seja, você pode aplicar isso em qualquer lugar. E pode ser uma coisa pós-pandemia, porque a luz UV, o ozônio, não trabalham apenas na questão do Covid, eles trabalham na questão de qualquer vírus, bactéria e fungo. Ou seja, o futuro vai pedir da gente que a gente resolva essas questões também, para futuros problemas, futuras pandemias, futuros problemas em relação à saúde. Perfeito. Até, eu sempre digo isso, até a influenza normal mesmo, né? Sim. Você pode dar uma reduzida grande, né, na influenza convencional. Muito bom, meus amigos. Foi um prazer grande. Eu vou fazer aqui um resumo aqui dos outputs. Por favor, se eu esqueci alguma coisa, me corrijam, complementem, tá? Mas eu estou entendendo que no Panda Building a gente vai ter essas clausuras de acesso, né, são clausuras de segurança, mas também de higienização. E hoje a gente falou aqui da possibilidade de ter o reconhecimento facial para o acesso, com controle de temperatura ou não, que não são necessariamente atreladas, mas vamos colocar aí que o mais abrangente possível, né? A possibilidade também de fazer a leitura com o QR Code, tem leitura de placa de veículos, que você já pode fazer a sincronia com os elevadores. Aí entra a Desencab com o ozônio ou o produto químico que vier a ser regulamentado pela Anvisa, né? Isso tudo na entrada do edifício, né? Aí a gente chega no elevador ou na escada rolante, se eventualmente tiver na área comum, por se tratar de um prédio de uso misto, a gente já tem as escadas rolantes com o corrimão com o UV, né, para, enfim, matar os germes que ali ficam na superfície, né? E chegando no elevador, a gente vai encontrar um elevador que tem renovação de ar, a gente vai encontrar um elevador sem botoeira no toque, só por aproximação você já vai apertar o seu andar, não é isso? E, bom, nas áreas comuns ainda, a gente vai ter o carrinho de supermercado, ele vai poder entrar numa câmara para ser higienizado também no Desencab, não é isso? E dentro dos apartamentos, a gente, na hora de chegar, a gente vai chegar com ou o reconhecimento facial ou o QR Code da Magic, acessar, abrir a porta de entrada e lá vai estar uma área de higienização, onde vai ter uma sapateira ou, né? Uma câmarazinha para a gente higienizar as compras e deixar os sapatos, que poderá funcionar ou com o ozônio ou mesmo com o produto químico que vier a ser regulamentado pela Anvisa. Então, acho que isso aí deu equipou bastante ideias que a gente estava levantando de outras lives. Agora a gente tem as soluções objetivas aqui, através desses produtos que vocês explanaram, que nós vamos publicar aí no nosso Instagram nos próximos dias. E eu queria agradecer muito aí a presença de vocês, terem emprestado seu tempo, seu conhecimento e dado visibilidade a essas tecnologias para todo mundo que está assistindo e que ainda vai nos assistir muito. E deixar aqui um convite da Live 12, que vai ser na quarta-feira dessa semana, e na Live 13, que vai ser na quinta. Tá? A Live 12 a gente vai trazer, a gente fez aqui uma live, que eu acho que foi a 8 ou foi a 9, com grandes mestres da arquitetura brasileira. E agora nós vamos trazer grandes ícones da engenharia brasileira para apontar soluções e tecnologias da obra pós-Covid. Quais tecnologias durante o canteiro e de materiais de construção que a gente vai poder aplicar nos canteiros de obra daqui para frente. Vai estar aqui o Antônio Carlos Ozzi, diretor corporativo de engenharia da Cirela. Né? Vai estar o Luiz Henrique Ceoto, da Urbic. Vai estar Henrique Suassuna, da Suassuna Fernandes. E na Live 13, a gente vai tratar
de como a inovação e tecnologia podem trazer de benefício, né, e serem aplicadas a serviço do novo normal. E aí quem vai estar nessa live vai ser o Guilherme Savaia, que é diretor de inovação de transformação digital da Cyrela, o Bruno Loreto, que é CEO e fundador da Terracotta Ventures, e o Everton Fischer, que é membro do Conselho de Administração da Senior Systems. Então, a semana promete aí, vamos trazer muita coisa rica para a gente. Queria agradecer de novo o tempo de vocês, a todos aqui que estão nos assistindo, e aos nossos patrocinadores, Tintas Ikine e Elevadores Atlas Schindler e Suassuna Fernandes, Engenharia. Muitíssimo obrigado. Até quarta. Boa noite a todos. Obrigado, pessoal. Boa noite. Tchau. Tchau. Abraço. Tchau, tchau. Um abraço.